Bom, a cada remessa de vacinas que chega, né, aqui no estado, a gente sente um pouquinho mais de esperança de sair desse buraco negro que é a pandemia da Covid-19. É bom ver a população já consciente, empenhada em tomar a vacina. E agora a gente precisa que o volume de doses aumente para que a imunização atinja aí o patamar necessário para que a nossa vida volte ao normal. Essas doses que chegaram na madrugada já começam a ser distribuídas aos municípios agora no começo da tarde. E é sobre vacinas o tema do debate agora no nosso estúdio de rádio, não é, Rafael? Volto com você. É isso mesmo, Michele. É uma corrida contra o tempo, né? É os laboratórios tentando produzir em escala mundial. O mundo precisaria de 7,8 bilhões de vacinas e, infelizmente, não é possível que essa produção em grande escala seja feita de um dia para o outro, de uma semana para outra. Enfim, estamos mesmo numa situação muito difícil, muitas pessoas sofrendo, perdendo entes queridos. Daniel Santana, qual a sua opinião? É uma notícia boa, né? É claro que nós queríamos aí que todos os goianos, todos os brasileiros, toda a população mundial fossem vacinadas em grande escala, né? Que todo mundo fosse vacinado, tivesse esse direito, mas infelizmente esse processo é um pouco mais vagaroso do que a gente imagina, Daniel, que a gente gostaria. Infelizmente, sim, né? A gente tem aí notícia das vacinas que estão chegando e daquelas que estão sendo adquiridas, mas ainda num ritmo mais lento do que seria o necessário para a gente não estar vivendo esse momento tão terrível que a gente está vivendo. Agora, são 3 pontos para mim principais. Num momento grave como esse, onde não existem mais UTIs, existem centenas de pessoas esperando por um atendimento emergencial para salvar a sua própria vida, a gente tem que unir alguns sentidos, trabalhar com a realidade que nós temos, que é ir atrás das vacinas. Só através da vacinação a gente vai conseguir passar por esse momento. Os números mostram isso. Os números de São Paulo, por exemplo, que começou a vacinar um pouco mais cedo, revelam que a taxa de letalidade entre idosos com Covid já caiu em 50% depois da vacinação. Então, não existe outro caminho que não seja a vacinação, e nós estamos vendo aí que o Estado de Goiás tem se preocupado com isso, tem buscado doses aonde pode para nos trazer. Tem que haver o auxílio à população, não só a população mais carente, mas a população que faz a roda girar, que faz a economia girar. Isso nós vimos, felizmente, ontem, com os anúncios que foram feitos pelo governador Ronaldo Caiado, do incentivo de mais de 120 milhões para pequenos empresários, para autônomos, pessoas que precisam desse dinheiro nesse momento para poder continuar vivendo. E, infelizmente, as medidas de restrição têm que ser respeitadas. Então, acho que tem que trabalhar junto, Rafael. Não adianta só você correr atrás da vacina, porque é emergencial que você tenha um sistema hospitalar que possa atender as pessoas, e para isso precisa diminuir o número de casos, e o número de casos só diminui através, nesse momento, do distanciamento social, das restrições que estão sendo tomadas pelos governos e pelas prefeituras, e também dos governos auxiliarem as pessoas para elas poderem sim ficar em casa através do governo federal, do auxílio emergencial e do auxílio a esses pequenos empresários. Eu acho que com esses 3 pilares a gente pode sair disso de uma maneira mais breve, de uma maneira mais célere e sem mais prejuízo do que aqueles que nós já estamos vivendo. Jean Lopes, qual a sua opinião, a importância da vacina nesse momento dramático, Jean? A importância é imensa, é total. A vacina, em último caso, se ela tiver uma efetividade grande para combater o vírus dentro do organismo das pessoas, vai ser a solução para a Covid. Não existe outra solução definitiva a não ser uma vacina que resolva o problema, como aconteceu no passado com algumas doenças que foram praticamente erradicadas da população. A paralisia infantil é uma delas. É óbvio isso aí, a gente fica às vezes até repetindo, é óbvio que a vacinação ainda é baixa dentro da necessidade. É claro que nós queríamos que 80%, 90% e 100% da população brasileira já tivesse sido vacinada. Mas isso não é possível. Não é possível porque existem poucas
empresas que produzem vacinas. Essas empresas estão distribuídas em poucos países e a prioridade de quem produz as vacinas são os países aos quais elas pertencem. O Brasil hoje é o 5º país do mundo que mais vacinou, dentro de um universo de 193 países e mais de 200 nações. Ou seja, dentro da América Latina é o que mais vacinou. Dentro de todas as Américas, a do Sul, a Central e a do Norte, o Brasil está em segundo lugar, atrás da nação mais rica do mundo, os Estados Unidos. O Brasil vacinou mais que Espanha, Itália, Rússia, mais do que a China. A gente não tem informação, né? Mas mais que o Japão e todos os outros países ricos do primeiro mundo. Nós temos um país de tamanho continental, com lugares muito distantes, de difícil acesso, de difícil transporte, e o país vive desde 2014 uma crise financeira sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes, uma crise de inflação, de muita dificuldade do governo atual enfrentar. Portanto, a gente lamenta que mais gente ainda não tenha sido vacinada, mas dentro do espectro mundial de enorme dificuldade, todos os países do mundo estão em dificuldades. Afinal de contas, se a vacina fosse disponível a todos, as nações mais ricas, como a Alemanha, por exemplo, já tinha 100% de vacinados e não tem. Os Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta, já estaria totalmente imunizado e não está. Portanto, estamos tendo uma luta insana e que, para o bem de todos, principalmente da economia, que vai salvar muitas vidas, né, vai tirar a pessoa do desemprego, tirar a pessoa da fome, do desespero, da depressão, do suicídio. Essa economia só vai voltar a ser pujante no Brasil quando a maioria do povo brasileiro estiver vacinado. Martiniano Cavalcante, a sua opinião sobre a importância da vacinação. É a única arma, o único caminho que nós temos nesse momento, Martiniano? Rafael, eu ontem e hoje ainda, agora há pouco, não tive oportunidade de falar sobre esse problema do transporte coletivo em Goiânia e esse problema do PMDB. Eu quero dar uma opinião rápida sobre esses dois assuntos. Esse problema, PMDB, Prefeitura de Goiânia. Sobre o transporte coletivo, você fez um desafio, uma aposta para o Clécio Alves. Daqui a 10 anos a situação estará assim. E as pessoas, e eles falaram até de modo desenvolto, são habilidosos na arte de desviar o foco do problema. Pois há uma possibilidade muito concreta. O responsável por isso são os prefeitos da região metropolitana e o governo do estado de Goiás. O governador faz parte da Câmara e o governo tem o controle da Metrobus, que faz o eixo leste-oeste. Todos estão no mesmo saco. Qual é a saída para esse problema? Que você mesmo disse que daqui a 10 anos estará na mesma situação, nós teremos que conviver, como você também disse, esse foco de contágio? Eu acho que não. Vai acontecer o que é necessário? Não sei. Depende do estado político, dos entes políticos. Aí estão envolvidos, porque eles indicam os membros da Câmara de Transporte, que é controlada, na verdade, por uma parte dos empresários, pelos grandes. A intervenção no transporte em Goiás pode ser votada amanhã na Assembleia Legislativa. Amanhã. Os governos do estado, junto com os governos da região metropolitana, por isso eu falo tanto da necessidade de unidade, podem começar a fazer locação de ônibus no país inteiro. E em muito pouco tempo haverá ônibus suficiente aqui, porque os ônibus de turismo, há um excedente de frota no país que está parado. Então não é verdade esse pano, essa obscuridade que tentam colocar sobre os problemas. Os problemas têm solução, meu amigo. O problema é que, por que não se resolve? Não se resolve porque quanto mais o ônibus está cheio, mais está cheio o cofre dos empresários.
E a prefeitura deve assumir a gestão. Aliás, a Câmara Deliberativa deve assumir a gestão, deve arrecadar e pagar e garantir a operação. Isso é coisa do outro mundo? Não. Isso precisa apenas de governantes que queiram atender, em primeiro lugar, o interesse social do que o interesse desse capital que atua como prestador de serviço para se enriquecer antes do que prestar um bom serviço. Sobre a crise do PMDB, eu quero dizer o seguinte: o Maguito morreu numa tentativa de reoxigenar e construir uma perspectiva de poder para o PMDB, que dentro do partido, naturalmente, tem duas estrelas. Era o filho dele, o Daniel, e o prefeito de Aparecida. São jovens, têm uma perspectiva de poder. E entregou, ao morrer, essa prefeitura na mão de uma pessoa que ele colocou como vice para compor, porque achava que era de confiança. Aqui tem duas questões, minha gente. Duas. Tem uma que é legal, formal. Desse ponto de vista, o Clécio e o Sena têm toda razão de dizer que legalmente o prefeito pode fazer tudo. Moralmente pode? Eu quero que você pense. Se eu conduzo você comigo, meu amigo, eu te levo comigo para uma tarefa grandiosa e eu levo um tiro na chegada, você joga os meus ao mar? Isso moralmente é correto? Eu não acho. E haverá reação no PMDB. Talvez, inclusive, essa descambada do Gustavo para buscar raia própria no enfrentamento da Covid já seja consequências disso. Mas as consequências virão, porque essa troca de comando vai continuar. Por último, rapidamente, sobre o problema da vacina. Nós vivemos um desastre inicial de responsabilidade do seu presidente da República, que nos meteu numa enrascada por conta de uma política desastrosa, que hoje sequer ele consegue assumir. Antes, a arma não era que a vacina era a arma, mas a vacina dele era as armas. Nossa vacina é as armas, nossa vacina é a cloroquina, nossa vacina é não usar máscaras. Aliás, essas pessoas que saem às ruas defendendo isso, saem de onde? Do oco do pau? São estimuladas por quem? Por um ente abstrato que pairou aqui, um ET que anda sobre a Terra? Isso tem relação política com a vida concreta. E esse negócio de ficar dizendo que o Brasil está muito bem na vacina é um tipo daquela comunicação que não tem respaldo na realidade, minha gente. O Brasil é mais do que o 50º país em vacinação percentual. O Chile está aqui do lado, está com 30% da população vacinada. Só para vacinar os idosos, nós vamos precisar de 74 mil milhões de doses de vacina 2 vezes. É por isso que qualquer pessoa de bom senso diz o que disse o Daniel Santana aqui. Esse processo vai prolongar-se e nós viveremos no inferno aqui na Terra. Tenho pena de prefeitos, governadores, de qualquer governante do Brasil e no mundo que esteja enfrentando isso, mas eu não posso ter pena daquele que esnobou as necessidades quando a tempestade estava por vir, fazendo como a cigarra que cantava antes da chuva, não fez como a formiga que se preparou para resolver os problemas. Eu tenho pena de quem vai ver, mas nós precisamos, dentro disso, Rafael, nós temos que baixar o véu para a realidade e dialogar com os entes sociais, com os governantes, sobre as carências, sobre os problemas, senão nós vamos ficar pensando que está bem e daqui a pouco os países terão vacinado a maior parte de sua população, estarão imunizados e nós continuaremos nesse passo de tartaruga. É preciso vencer isso, fazer o que disse o Daniel, controlar a propagação da doença da maneira que for possível diante desse caos e acelerar as vacinas. É possível acelerar? É. Deixo só uma coisa. O que é que une o transporte com esse problema da vacina? As patentes, amigos. As patentes que ainda hoje no mundo, como você muito bem diz, Rafael, nós precisamos de 7 bilhões de vacinas, 7 bilhões e 800 milhões de vacinas. As patentes ainda hoje são um obstáculo para todo o planeta. Os que correram antes beberam água limpa. Os outros que ficaram a se chafurdar continuam chafurdando na lama. Infelizmente, nós estamos nesse segundo time. Ok. Jean Lopes. Pois não, Jean? Não, o Brasil, durante alguns anos, ou pelo menos 2 décadas, ficou acostumado, os governos federais anteriores eram acostumados a passar por cima da lei
e da Constituição quando bem lhe convinham. E o presidente atual, quando começou a surgir a oferta da vacina, que ainda não existia pronta, existia só projeto de vacinas, ele teve a responsabilidade de seguir a lei e a Constituição brasileira. E qual foi essa responsabilidade? Passar para a Anvisa, porque todo medicamento, pode ser contra uma coceira no dedo, contra uma espinha no nariz, todo medicamento comercializado em território nacional tem que ser aprovado pela Anvisa. Existiu uma forçação de barra, uma tentativa de que o governo começasse a comprar vacina de diversos fabricantes sem que passasse pela aprovação da Anvisa. E por isso, ele, por ter sido responsável nessa situação, foi considerado um irresponsável, ou seja, a inversão de valores total. E não foi o que aconteceu. Os laboratórios que produziam as vacinas estavam exigindo que o governo federal assinasse embaixo que eles não teriam responsabilidade alguma sobre o produto que seria inserido no organismo de cada brasileiro. O governo federal responsável disse que não ia assinar, porque seria dar aval a consequências que poderiam acontecer, inclusive de mortes de brasileiros, se o produto tivesse efeito colateral de tamanha gravidade. O processo foi lento no início? Foi, porque o governo federal foi obrigado a reconhecer a lei, a respeitar a lei. Ou seja, depende da Anvisa. A Anvisa não é governo, a Anvisa é Estado. Independente de quem esteja lá no governo federal, a Anvisa funciona e ela tem que cumprir a lei. E cumprir a lei é aprovar cada medicamento que entra em território nacional. E o governo federal fez isso. Mas para a oposição, que quer ver sempre o pior, que quanto pior, melhor, isso foi um ato de irresponsabilidade, quando na verdade foi o contrário. Ele foi responsável e seguiu a lei, seguiu a Constituição brasileira. São visões distintas, não é verdade? É apenas isso. Agora, visões que causam consequências muito diferentes. Por exemplo, esse presidente responsável, ele não se furtou a prescrever medicamentos que não tinham nenhuma comprovação. Aliás, quando houve, por exemplo, o debate sobre o auxílio emergencial, havia um problema com a lei de responsabilidade fiscal e várias outras questões. Então foi feita uma arguição ao Supremo, isso em abril do ano passado. E o Supremo respondeu favoravelmente ao governo e foi encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei que também foi aprovado imediatamente. A proposta para aquisição, com as preocupações que absolutamente não são fundamentadas, essa proposta, porque são os mesmos contratos que foram assinados anteriormente com outras vacinas, essa proposta, quando foi encaminhada ao Congresso, foi aprovada em 3 semanas. Mas nós estamos falando de 1 ano de pandemia. Nós não estamos falando de 2 meses. Nós não estamos falando de 3 meses, de 6 meses. Nós estamos falando de 1 ano, de uma aposta política suicida, irresponsável, genocida no Brasil, que custou até agora 300 mil vidas e vai custar o dobro até meados do ano que vem, que é quando se espera, pelo ritmo atual, que o efeito dessas vacinas atinja a imunidade no Brasil. Então, minha gente, é o seguinte, e deixando para trás isso, vamos pegar hoje, gente. Hoje é possível acelerar esse processo. Eu sou opositor ao governo Ronaldo Caiado. Eu achei interessante ver o Caiado dizer o seguinte, que ele chamou a Procuradoria, chamou o Ministério Público, chamou os desembargadores do Judiciário, chamou os prefeitos, chamou empresários, fez um debate sobre o encaminhamento. É possível fazer isso hoje no Brasil para acelerar, dar rapidez a esse processo? É possível superar isso? Eu acho que além de possível é necessário. Eu conversaria com qualquer um para fazer isso. Eu não escolheria um ministro no bolso do colete do meu filho. Eu escolheria um ministro nessa situação, o 4º ministro em 1 ano de pandemia. Eu escolheria um ministro em consenso, em debate com a sociedade, para que a sociedade respondesse positivamente ao chamado do governo. Eu quero até perguntar para o Jean Lopes. Distintas que têm
implicações graves na vida das pessoas. Na tua, em particular, que está escutando essa ladainha no WhatsApp há muitos anos, há um ano, você que está escutando isso sabe quais são as implicações. Martiniano, eu quero até perguntar para o Jean Lopes se não há um problema sério no governo federal de comunicação. Porque, algum tempo atrás, o presidente Jair Bolsonaro, ele não era tão entusiasta da vacina, né? Pelo menos a informação que sempre nos chegou. E agora, ele inclusive está comprando numa proporção até surpreendente para o atual momento mundial, atual momento do país, as doses. O Brasil é o 5º lugar em números absolutos. O presidente da República, Jean, não deveria liderar esse processo conversando com governadores, com os prefeitos, com as entidades representativas? Falta ao presidente da República virar a página e também ajudar de maneira efetiva na questão da vacinação, na questão do combate à Covid-19, Jean? Rafael, na verdade, o problema de comunicação no governo federal do Jair Bolsonaro sempre teve desde o início. Realmente a comunicação desse governo não é boa. Agora, eu vou chegar à sua pergunta, mas começando pela fala do Martiniano. A gente precisa passar a informação correta sobre como aconteceu a sequência de fatos até chegar na vacina. A vacina mais rápida produzida até hoje no mundo... A vacina mais rápida... não é necessariamente correta. Você fica corrigindo as pessoas. A informação... Não estou corrigindo ninguém, não. Estou querendo passar a informação correta. A vacina mais rápida que já tinha sido produzida até então no mundo, se não me engano, foi a vacina contra a cachumba, que levou mais de 4 anos de produção. Tem vacinas que levaram 30, 40, 50 e até 100 anos para serem produzidas. O governo federal teve uma preocupação no início sobre vacinas produzidas de forma rápida, de forma onde os testes necessários, testes inclusive de médio e longo prazo, né, como a vacina ia se comportar dentro do organismo das pessoas, ele teve receio. Eu também tinha. Eu também, naquela ocasião, falei, poxa, uma vacina que é produzida às pressas, sem a gente saber se ela vai ter efeito colateral ou não, eu vou ingerir no meu corpo? Eu também tinha essa preocupação. Na verdade, o governo federal jamais foi contra a vacina. Ele foi contra a vacina e parece que continua sendo. E eu também sou, de forma obrigatória. Eu acho que você não pode obrigar nenhum cidadão a ingerir dentro do seu organismo algo que ele não queira. E isso eu também sou. Eu também concordo. Mas ele nunca foi contra a vacinação, buscar a vacinação como solução contra a Covid. Ele foi contra o uso de vacinas sem a aprovação da Anvisa. Todas as vacinas teriam que passar pela Anvisa, serem feitos os testes necessários. E aí a oposição desqualifica, muda esse foco para dizer que ele é contra a vacina. Ninguém em sã consciência é contra a vacina. Nenhuma pessoa que tem juízo mental é contra a vacina. Então o Jair Bolsonaro foi contra que as vacinas fossem jogadas no território nacional sem que a Anvisa aprovasse. Uma vez que a Anvisa aprovou, ele imediatamente começou a comprar as vacinas. Ontem mesmo chegaram aqui em Goiás 134.400 doses de vacinas que foram disponibilizadas pelo governo federal.